Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 11 e 12. Hoje a gente encerra as bem-aventuranças. A nona bem-aventurança. O Senhor Jesus diz assim, todos acharam, amém? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, ó Senhor, por tua palavra santa e maravilhosa. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor, de forma maravilhosa, derrame graça sobre nós, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus encerra a sua passagem falando sobre as bem-aventuranças com uma promessa de alegria. Ele traz aos seus discípulos uma promessa de eternidade e uma promessa de galardão nos céus. Ele termina dizendo assim: olha, o que vocês vão ter quando vocês enfrentarem os insultos, as perseguições e as calúnias por causa de mim é algo absolutamente grandioso e muito maior do que vocês podem pensar. Ele não diz isso aqui, mas o apóstolo Paulo diz que aquilo que o Senhor preparou para nós é maior. Não subiu do coração humano, nós não conseguimos nem entender o tamanho e a grandeza de tudo o que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós. Essa bem-aventurança que ele está falando aqui vai além de uma virtude. Ela foca principalmente numa resposta aos discípulos que devem ter uma visão correta diante das adversidades e diante das provocações por causa da sua fé. Imagine tudo que vai acontecer com eles depois que o Senhor Jesus partir. Imagine que Jesus está preparando o coração dos seus discípulos para tudo o que iria ocorrer. Hoje nós vamos explorar o significado dessa declaração, o seu contexto e como ela se aplica na vida do crente hoje. Como essa verdade pode mudar o meu entendimento e pode acalentar o meu coração de tal forma que eu encontre alegria até no meio da adversidade ou da perseguição. A primeira coisa que a gente precisa entender é que há uma identidade no discípulo de Cristo. A perseguição mencionada aqui não é por causa de comportamento errado, ou por falhas pessoais, mas por causa da fé em Cristo Jesus. Não é ser perseguido porque está indo de encontro a Roma, ou porque roubou alguma coisa, não é nada disso. A perseguição é porque eles creem no nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus vai dizer: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus está preparando o coração dos seus discípulos. E indica também que o seguidor de Jesus é tão identificado com o seu Senhor que também vai compartilhar dos seus sofrimentos. Faz parte da vida cristã. Se eu vou compartilhar da glória, da alegria, da libertação, da paz, do gozo, eu também vou compartilhar dos sofrimentos do meu Senhor. Eu vou compartilhar da perseguição do mundo.
Eu vou compartilhar das dificuldades. Jesus está claramente tratando e preparando os seus discípulos para tudo que virá. E ele faz algo interessante. Ele aponta para frente, falando para trás. Da mesma forma, perseguiram os profetas. Vocês têm uma herança, a herança dos profetas. E o mundo perseguiu os profetas. Eles sofreram por proclamarem a verdade de Deus. E agora vocês vão sofrer por proclamarem a minha verdade, a verdade do Filho de Deus. Observem que os profetas, eles são apresentados aqui como modelos de perseverança, fidelidade e amor a Deus no meio da adversidade. Ele faz um paralelo e ele está discipulando os seus apóstolos e toda aquela multidão. Lembre-se que a gente está falando do Sermão do Monte. E eu tenho certeza que alguns, ao ouvirem isso, dizendo assim, olha, eu vou ser perseguido. Como é que alguém vai ter alegria sendo perseguido? Eu acho melhor eu ir embora, que esse mestre não é para mim. Eu quero ser alegre, feliz, não quero perseguição, eu não quero que ninguém venha me maltratar, eu não quero ser maltratado, eu vou embora. Não é? E muita gente tem justamente diluído o Evangelho para que as pessoas amem a palavra que eles estão dizendo. Jesus não era assim. Jesus fala a verdade. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer: alguns enfrentaram zombarias e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Então a gente está falando de um contexto de perseguição. Eles estão olhando para o mestre, eles estão buscando seguir o mestre, e Jesus todo o tempo alertou: olha, vocês querem seguir a mim, carreguem a cruz. Vocês querem andar comigo, olha, os lobos têm covis, os pássaros têm ninhos, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Olhem bem para mim, eu estou sendo perseguido, vocês também serão. É isso que vocês querem? Jesus nunca maquiou o Evangelho. E nós não podemos maquiar o Evangelho. Eu não estou dizendo que o Evangelho é sofrimento, tá? Eu estou dizendo que o sofrimento também faz parte do Evangelho, principalmente nas perseguições. Dietrich Bonhoeffer, que vocês sabem que eu quase sempre cito, porque para mim é um grandíssimo teólogo, e entendeu ali o contexto da Guerra Mundial que ele estava inserido. Ele morre justamente quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, faltando 5 dias para acabar a guerra, ele é enforcado. Ele diz, no seu livro Discipulado, o sofrimento é a marca distintiva de um verdadeiro discípulo. Se recusarmos a carregar a cruz de Cristo, não podemos nos alegrar na sua glória. Se eu carrego a cruz de Cristo, eu terei também a alegria da glória. Se eu disser, eu não quero esse sofrimento dessa cruz, você também não vai ter o regozijo, nem a alegria da glória eterna em Cristo Jesus. Percebam que Bonhoeffer, ele está fazendo algo interessante. Ele enfatiza a alegria de participar do sofrimento de Cristo, que no tempo contemporâneo é uma coisa muito estranha, estranhíssima. Os slogans hoje são pare de sofrer, né? E realmente nós paramos de sofrer quando nós encontramos Cristo. Mas você não entra dentro de um mundo mágico em que nada mais o afeta. Nós continuamos sendo discípulos do Senhor no mundo caído.
E me conectar com o Senhor Jesus Cristo como crente também me conecta ao sofrimento dele e à esperança da glória que eu tenho nele. É mais difícil falar de perseguição hoje porque nós não somos perseguidos. Hoje a vida está mole. Hoje a vida está boa. Mas há exemplos bíblicos de perseguição. Há exemplos, por exemplo, de Jeremias, que foi perseguido por proclamar a verdade. Ele foi jogado em uma cisterna, ele foi rejeitado pelo povo, está lá em Jeremias 38. E quando ele pregava, o povo sentia raiva dele, e Deus disse, olha, o povo não vai me ouvir. E ele foi perseguido por isso, por pregar o evangelho. Elias foi ameaçado por Jezabel. Elias foi perseguido por confrontar a idolatria do povo de Deus. E vários outros exemplos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Pedro e João foram presos e ameaçados que não deviam mais testemunhar a Cristo. O apóstolo Paulo sofreu perseguições. Como vimos na semana passada, eu falei, ele sofreu açoites, apedrejamentos. E o apóstolo Paulo olhava para tudo isso e achava um privilégio, como ele escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, um privilégio de sofrer por causa de Cristo. Irmãos, o próprio Jesus é o maior exemplo de perseguição injusta. Porque ele era bom, porque ele curava as pessoas, porque ele amava as pessoas, ele fazia tudo para o bem. E ainda assim, ele sofreu rejeição, zombarias, ele foi vilipendiado, chutado, cuspido e finalmente crucificado para cumprir a vontade do Pai e redimir a humanidade. Não há injustiça maior do que a maldade que fizeram ao nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor de Isaías, como tendo uma janela para o futuro, vendo a verdade de Deus, no capítulo 53, ele diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, o homem que experimentou profundamente o sofrimento. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Só que eu preciso entender a importância dessa promessa para a vida dos apóstolos. Ele diz, olha, vocês vão ser perseguidos, vão mentir contra vós, vão tentar parar vocês. Mas Jesus diz, olha, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eu preciso entender a importância dessa frase para os apóstolos. Eles enfrentaram intensa perseguição nos primeiros anos após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei da prisão de Pedro e de João. Você tem o martírio desses dois. João aliás, de Pedro e Tiago, né? João é o único que não vai morrer por martírio, vai morrer mais velho, porque Deus não quis. Ele tem que escrever Apocalipse na ilha de Patmos, mas todos os outros foram martirizados. Todos os apóstolos foram açoitados. Todos eles sofreram por causa de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo de Pedro e João é interessante porque eles são açoitados em Atos capítulo 5. E são exortados a não pregar no nome de Jesus. E o texto diz lá em 5,41 que eles regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Na época dos mártires, né, era um privilégio morrer como Cristo. Havia cristãos que buscavam morrer martirizados.
Quando eles descobriam que tinha uma praça que não podia pregar, eles corriam para lá. Porque eu preciso morrer como o meu Senhor, eu preciso pregar o Evangelho e ser morto, porque foi assim que o meu Senhor morreu. Olha que pensamento absolutamente louco para a nossa época. O amor que a gente tem pela vida, né? Em prolongar a nossa vida. Pense em Estevão, que é o primeiro mártir ali. E está orando, vendo o céu aberto, vendo a glória de Deus. E ele é apedrejado. E cheio de paz interior e visão celestial, ele reflete essa alegria que Jesus está dizendo. Ele teve a alegria e viu o galardão, ele viu a eternidade, ele viu o céu aberto. É isso que Jesus está dizendo. É isso que ele está talhando o coração dos seus discípulos, fortalecendo-os para a missão. Sejam alegres, tenham coragem, continuem pregando, mesmo diante de ameaças. Quando mandarem vocês calarem a boca, continuem falando do Evangelho. Isso tornou o testemunho deles impactante. Imagina a perseguição. Charles Spurgeon, ele diz que se você leva a cruz, carrega a cruz de Cristo, não se surpreenda se ela pesar. Ou seja, se as coisas ficarem difíceis. Mas lembre-se sempre que você pode suportar algo por causa de Cristo. Lembre-se sempre que Ele te dará forças para carregar a cruz e te dará alegria no meio da dor. Olha que coisa linda. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. É isso que Ele está talhando o coração dos discípulos. Toda essa história mostra a perseguição no Antigo Testamento por causa da verdade de Deus, a perseguição dos discípulos por causa da verdade de Deus e aqueles que vêm logo depois e são discípulos dos apóstolos. Os séculos iniciais do cristianismo, milhares de cristãos enfrentaram perseguições brutais do Império Romano. São milhares de cristãos mortos nesse período, principalmente sob o governo de Nero, Domiciano, Décio e Diocleciano. A quantidade de cristãos que foram mortos, irmãos, é incontável. Incontável. Por vezes, eles foram acusados de ateísmo por não adorarem os deuses romanos. Morriam por causa disso. Por vezes, eles foram considerados desleais ao império por não adorarem ao imperador e morreram por causa disso. E o Coliseu e as arenas testemunharam mortes e martírios imensos por causa da sua fé. Então Jesus está dizendo assim, olha, quando vos perseguirem, quando mentirem, quando vos injuriarem, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus. Jesus sabia que tudo isso iria acontecer. Policarpo de Esmirna é conhecidíssimo. Quando ele foi colocado na fogueira para ser queimado vivo, e disseram que ele tinha que negar a Cristo, ele diz uma frase que ficou para a história. Ele diz assim, há 86 anos eu sirvo a Cristo. E Ele nunca me fez nenhum mal. Como posso blasfemar contra o meu Rei que me salvou? E morre queimado. Olha o tamanho, irmãos, dessa beleza e dessa história. Tem muitas outras. Tem uma história lindíssima de perpétua infelicidade. Olha que nomes. Deus é tremendo. Perpétua infelicidade. No século III, elas foram mortas em Cartago.
no norte da África, durante a perseguição do imperador Séptimo Severo. E é interessante você perceber que Perpétua era uma jovem de família nobre e Felicidade era uma escrava que cuidava dela e estava grávida. Elas foram levadas à morte por professarem a sua fé cristã. Há escritos de Perpétua que nós conhecemos até o dia de hoje, ela revelando a sua fé. E diz a história que elas entram cantando. E elas são maltratadas, as feras começam a mordê-las, e elas simplesmente não morrem. E ficou tão terrível que as pessoas, que em vez de gostarem do que estava acontecendo, começam a gritar: matem logo essas duas, pelo amor de Deus, acabem com isso. E elas morrem decapitadas por causa da sua fé. Ninguém mais prega sobre isso hoje, né? Ninguém mais prega esse texto para dizer assim: olha, você precisa morrer por sua fé. Você precisa abraçar a verdade de Deus e exultar com a alegria de ser um cidadão dos céus. Alegrai-vos, disse Jesus, e exultem. Essa ordem de Jesus é contracultural. É o que a gente estava conversando no carro. É você ir de encontro à cultura. Percebe? Eu não fui chato na faculdade, tá? Na UNB. Mas eu fui aquele que toda vez que eu via alguma coisa, eu levantava a minha mão. Dizia a minha visão e a minha parte, como eu entendo. E as coisas ficaram muito difíceis para mim na universidade. Foi tão assim que em todos os anos da faculdade de filosofia, eu sou o único aluno que defendeu o seu TCC na faculdade de educação. Sabe por quê? Porque ninguém queria me orientar. E eu tive que procurar uma professora na faculdade de educação, que por um acaso gostava muito de mim, justamente porque eu era esse que levantava a mão, e que discutia e que falava. O que vai acontecer com você? As portas vão fechar. E eu entregava a minha monografia, o professor não lia. E eu passei um ano nisso, ele me enrolando, eu fui para outra, e aí quando eu vi que eu não vou sair, aí eu fui no estatuto e li lá que estava escrito assim: você pode ser orientado por qualquer professor da universidade, contanto que ele seja estatutário, concursado. Aí eu procurei essa professora e ela me ajudou. Existem outros tipos de perseguição. Eles não iam conseguir cortar minha cabeça, né? Mas eu consegui dificultar bastante a minha vida dentro da universidade. Eu estou apenas mostrando como isso afeta hoje. Como isso pode ocorrer conosco de uma outra forma e de outros meios. Ainda somos perseguidos pela mídia. O evangélico na televisão é sempre alguém insuportável. Insuportável. Os católicos também. Qualquer um que professa a fé cristã nas novelas, nos seriados, são pessoas terríveis. Você está passando uma mensagem de perseguição. E isso impacta, dificulta o evangelho hoje. Agora, o que é interessante, olhando para a história, tem um homem chamado Richard Wurmbrand. E ele diz o seguinte: ele morreu em 2001. Ele nasceu em 1909. Perseguir os cristãos é uma arma mais fraca contra eles. Porque eles se tornam mais fortes em sua fé e mais cheios de alegria ao compartilharem dos sofrimentos de Cristo. O processo é o inverso. Quando você é perseguido, você fica mais forte, você não fica mais fraco.
Perceba que até a ideologia do mundo hoje é: vamos proteger nossos filhos. E aí você protege, 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 e eles são o quê? Absolutamente fracos. Para você criar uma boa têmpera no aço, você precisa aquecer ele muitas vezes e resfriar. E quanto mais você faz isso, o que é que acontece? Mais forte fica o aço. Aí a gente pega nossos filhinhos e diz assim: não, filho, eu não vou proteger você. E aí nós criamos, vamos aplicar isso ao cristianismo. Os crentes de hoje se disserem: vamos cortar sua cabeça, eu falei: peraí. Vamos tirar seu emprego, vamos... Opa! É para negar quem? Nunca vi esse Senhor. Não sei quem é. Lembra de Pedro? É impossível que façamos. O alerta de Jesus não serve só para aquele tempo, irmãos. Serve para agora. Vamos aplicar? Vocês sabem que eu gosto de aplicar? A primeira coisa que eu preciso entender, que Jesus está me dizendo e falando para mim e para você, é que eu preciso ter coragem de testemunhar o Evangelho. Onde quer que eu esteja, com quem eu estiver, vai me perseguir. Eu, com sabedoria, com graça, eu preciso pregar, nem que seja com a minha vida. Se eu tiver impedido de falar, eu vou pregar com os meus atos, eu vou pregar com a minha vida, porque Pedro disse que algumas esposas conquistaram seus maridos para Cristo sem dizer palavra. Quando elas se converteram, elas mudaram de tal forma que os maridos disseram: eu tenho que conhecer esse Jesus e essa religião, porque essa mulher era terrível, e essa mulher agora é essa coisa maravilhosa que cuida de mim, e eu tenho alguma coisa que aconteceu e eu preciso saber. Então eu preciso testemunhar. E essa alegria eterna deve me encorajar a falar onde quer que seja e onde quer que eu esteja. Outra coisa, eu preciso aprender a valorizar o reino celestial. O seu mundo não é. Os mártires corriam querendo ser mortos porque eles entendiam: o meu lugar não é aqui. O meu lugar é na glória. O meu lugar é longe desse mundo. Então a gente se apega a este mundo de tal forma que eu me esqueço da promessa de eternidade de Jesus. Quando ele disse: olha, eu estou indo para o Pai e vou preparar lugar para você. Lá você vai morar comigo, com o Pai na eternidade. Lá... o Pai estará conosco, Jesus é a lâmpada, estaremos lá todos nós. Eu preciso olhar para essa verdade eterna. Eu preciso aprender a amar mais o céu e Jesus do que o mundo e a mim mesmo. Não é fácil. Jesus estava alertando justamente isso. E olha que nosso tempo está molinho, fácil e ótimo. Aprendam a testemunhar com fidelidade. Eu paguei um preço na universidade. Foi caro. Trabalho de grupo, normalmente eu fiz sozinho. Dentre outras coisas. Mas para mim foi bom. Porque lá, em vez de amolecer a minha fé, eu saí mais crente. Lara falou isso. Você saiu mais crente da universidade do que entrou. Porque lá dentro eu apanhei. E eu fiquei muito feliz. Não apanhei não de pancada, tá? Eu era expulso de todos os grupos do WhatsApp. Eu cheguei a pensar em mudar meu nome, ou botar outro número, porque eu nunca sabia o que estava acontecendo. Aí eu tinha um grande amigo, e tenho um grande amigo, João Grau, que mora aqui no Lago Norte. Ele replicava, mandava para mim as mensagens dos grupos, porque ele sabia que eu estava excluído. Para isso, você precisa se identificar com Cristo. Se você não se identificar com Ele, como a gente começou aqui na escola dominical,
Se eu não me identificar primeiro com Adão, que eu sou pecador, eu sou caído, eu sou miserável, eu sou teimoso, eu sou desobediente a Deus e não faço a vontade dele, eu não vou me identificar com o segundo Adão, o Deus da glória, que eu tenho que obedecer, amar e me submeter e entender que ele, perfeito, foi perseguido, eu também vou ser. E que o sofrimento faz parte desse mundo e dessa vida, e eu preciso me identificar com ele. Eu preciso não temer a rejeição. Eu preciso ter a certeza e me lembrar que a minha aliança que eu tenho com ele, ele jamais vai me largar. Jamais. O mundo pode. A Bíblia diz que até uma mãe pode esquecer de seu filho, mas Deus jamais. E eu gosto da comparação. Ele não fala o pai. Porque tem muito pai que engravida a mulher e vai embora. A comparação é com aquela que pare, que amamenta, cria. É esse Deus que te ama. É esse Deus que morreu por você. E ele ama tanto que ele não pariu você não, tá? Você é adotado. Que é um amor maior ainda. Porque você não é filho. Entende isso? Então, desenvolva essa visão celestial. Responda pelo amor de Deus ao mundo com amor e com perdão. Que as pessoas vejam você como uma pessoa que perdoa e que ama de tal forma que as pessoas possam ver Cristo em você. Ao ponto de, quando as pessoas te perseguirem, elas se sintam constrangidas pelo tamanho do amor que você demonstra a ela, ainda que elas a odeiem. Entende? A bem-aventurança dos perseguidos e injuriados por Cristo nos lembra que seguir a Jesus exige coragem, mas também nos oferece a garantia de uma recompensa eterna. Em oração, é que seja qual for a oposição que você enfrentar, na vida, emocional, espiritual, não sei, que você possa se alegrar, se exultar, porque nós somos participantes do sofrimento de Cristo. E ao mesmo tempo nós somos herdeiros da glória celeste. Que a nossa fidelidade inspire outras pessoas a também seguirem o caminho da cruz com perseverança e com confiança. E eu encerro com uma frase do apóstolo Paulo a Timóteo. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Vamos orar? Pai do céu, nós queremos, em nome de Jesus, entregar, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Queremos entregar, Senhor, os nossos sofrimentos. Como é duro, Senhor, este mundo. Como é terrível este mundo para nós. Como é duro, Senhor, perder quem amamos. Como é duro, Senhor, sentir na nossa alma o peso do pecado. Como é duro, Senhor, saber que nesse momento há pessoas morrendo no mundo inteiro. Deus justo e santo, recebe a alma dos teus filhos que pelo mundo têm pregado o teu evangelho. E cobre as nossas vidas, Senhor, com a tua graça, com o teu amor, com o teu perdão. Nos enche, Senhor, da tua presença. Nos faz exultar na alegria de sermos salvos em Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome dele que nós oramos. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que
Que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, discípulos de Cristo, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma excelente semana em nome de Jesus.